Cena 1. A vida de Carlos. Aos 45 anos, Carlos é um homem cuja vida se desenrola em uma rotina previsível e cada vez mais monótona. Todos os dias, pontualmente às 6 da manhã, ele desperta. O som do despertador se mistura ao silêncio da cidade ainda adormecida. Sem pressa, se dirige à cozinha, prepara seu café preto, sempre sem açúcar como prefere, e se senta sozinho à mesa, observando os primeiros raios de sol que entram pela janela. Seu café da manhã é uma pausa rápida antes de enfrentar mais um dia de trabalho como analista financeiro em um escritório de investimentos. A rotina, embora segura e estável, já não tem o mesmo brilho. Ele segue os mesmos passos, dia após dia, sem grandes variações. O trabalho, com suas responsabilidades e cobranças constantes, exige muito de sua energia e atenção. As conversas com os colegas de trabalho, quando ocorrem, nunca variam muito. Elas giram quase sempre em torno de lucros, metas a serem alcançadas e resultados a serem obtidos, como se a vida fosse uma sequência interminável de números e gráficos a serem analisados. Carlos não sente que sua vida seja ruim, mas há algo que o inquieta. Há um vazio crescente dentro dele, uma sensação de que está preso em um ciclo que ele próprio não consegue mais entender ou romper. À medida que os anos passam, ele se dá conta de que se afastou dos seus próprios sonhos e desejos. Quando mais jovem, a vida parecia estar repleta de possibilidades. Ele nutria o sonho de ser fotógrafo, de viajar pelo mundo, capturando imagens de lugares exóticos, de culturas diversas e de pessoas vivendo histórias que ele ainda não conhecia. A ideia de se perder em um lugar distante, sem pressa, sem compromisso, só com a sua câmera e sua visão do mundo, era algo que o fazia sentir-se verdadeiramente vivo. No entanto, ao longo do tempo, a pressão para alcançar a estabilidade financeira e o sucesso profissional foi moldando sua realidade. Ele abandonou suas ambições artísticas e aquelas viagens dos sonhos em nome de um futuro mais seguro, mais previsível, onde as decisões eram tomadas com base em números e previsões, e onde as certezas eram mais importantes que as incertezas que um estilo de vida mais aventureiro poderia oferecer. Agora, ele se vê em uma bolha de compromissos e responsabilidades. Seus dias são marcados por reuniões, prazos e relatórios que nunca parecem ter fim. Embora a segurança financeira e a estabilidade que alcançou lhe tragam conforto, eles também o afastaram de uma vida mais autêntica, mais alinhada com o que ele realmente desejava. Ele se dá conta de que, em algum ponto do caminho, se perdeu. O sonho de ser fotógrafo, de explorar o mundo e de viver com paixão e intensidade, foi sendo lentamente substituído por uma vida onde a maior conquista parecia ser apenas o sucesso no trabalho e a acumulação de bens materiais. O que restou de seus sonhos ficou diluído no mar de compromissos e obrigações. Em uma noite qualquer, depois de uma reunião particularmente estressante, Carlos retorna ao seu apartamento vazio. O silêncio do ambiente parece ecoar em sua alma. Ele se senta no sofá, cansado não só fisicamente, mas também emocionalmente. Ele se permite, pela primeira vez em muito tempo, uma pausa real, longe das pressões do trabalho. Sem pensar muito, pega o celular e começa a olhar suas fotos antigas, aquelas que, de alguma forma, ele ainda guarda como relíquias de um tempo em que a vida parecia mais cheia de possibilidades. Ao passar os dedos pela tela, uma foto chama sua atenção. É uma imagem de Paris, tirada há 20 anos antes de ele decidir seguir a carreira financeira. Na foto, ele está sorrindo, com os olhos brilhando, em uma viagem que, na época, representava mais do que apenas um destino turístico. Representava liberdade, descoberta e a promessa de que o mundo era grande e que ele teria tempo para explorá-lo. Hoje, ao olhar para aquela imagem, um turbilhão de emoções toma conta de Carlos.
Ele sente uma mistura de nostalgia e arrependimento, como se estivesse diante de uma versão de si mesmo que já não existe mais. Ele pensa em como, ao longo dos anos, os sonhos que ele teve foram sendo deixados de lado, um por um, à medida que a busca por estabilidade e sucesso profissional se tornava mais urgente. Ele se pergunta onde foi que ele perdeu a sua paixão pela vida. Onde foi que aquela chama que o impulsionava a viver intensamente se apagou? Como pôde ter chegado tão longe sem se dar conta de que estava se afastando de tudo o que um dia o fez se sentir pleno? Ele não sabe exatamente o momento em que tudo mudou, mas sabe que, de algum modo, ele se perdeu no processo. E é nesse momento de reflexão que ele se dá conta de que, por mais que tenha construído uma vida sólida e segura, ele deixou escapar a essência de quem realmente era. A pergunta que ressoa em sua mente é dolorosa e simples. Eu sou feliz com o que me tornei? Ele olha para a foto novamente e o que antes parecia uma lembrança distante agora se torna um lembrete de tudo o que ele sacrificou em nome de um sucesso que, no fundo, nunca trouxe a satisfação que ele esperava. A vida, que antes parecia cheia de aventuras e promessas, agora se revela como uma estrada linear, onde ele segue sem grandes surpresas ou desvios. E pela primeira vez em muito tempo, Carlos sente um desejo profundo de voltar a viver, de buscar aquilo que ficou para trás, de reacender a paixão que um dia teve. Cena 2. O despertar de Carlos. Carlos não consegue encontrar descanso naquela noite. A ansiedade toma conta dele de forma avassaladora, e ele se vê se virando e se retorcendo na cama, como se seus próprios pensamentos estivessem se tornando uma prisão. A cada movimento, o desconforto cresce, e ele começa a se dar conta de que algo dentro de si está prestes a se romper. A inquietação é palpável, como se sua alma estivesse gritando por algo novo, por uma mudança, mas ele não sabe exatamente o que. Sente-se como uma peça de um quebra-cabeça que já não se encaixa mais, como se estivesse vivendo uma versão da vida que não era mais sua. Por mais que tente fechar os olhos e se entregar ao sono, ele sabe que a mudança precisa começar, mas não tem ideia de onde ela deve começar. A insegurança e o medo do desconhecido o paralisam, mas o desejo de algo diferente o impulsiona para fora da inércia. Ele olha para o relógio à beira da cama. O tic-tac, que antes parecia ser apenas uma medida do tempo, agora soa como um sinal de urgência. É como se o tempo estivesse passando por ele e ele estivesse ficando para trás. Sem mais nem menos, uma sensação de desespero o toma. Ele não pode mais esperar. Algo dentro dele cede e uma decisão simples, mas poderosa surge: sair de casa. Sem um motivo claro, sem saber exatamente para onde vai, ele se levanta com determinação. Coloca uma jaqueta, não se preocupando com a roupa que veste, apenas com a necessidade de deixar o espaço apertado e abafado do seu apartamento. O mundo lá fora, mesmo em sua quietude, oferece uma promessa de liberdade. Ele precisa de ar fresco, de um momento de desconexão, e é tudo o que ele busca quando sai para caminhar pelas ruas silenciosas da cidade. A cidade, normalmente tão movimentada, parece estranhamente vazia naquela noite. As ruas, iluminadas por postes de luz, se estendem diante dele como um labirinto de possibilidades, sem mapas ou direções. Carlos caminha sem destino, permitindo que seus pés o guiem, como se fosse possível encontrar uma resposta em cada passo dado. O som de seus passos ressoa na calçada, quebrando o silêncio da noite. Ele olha ao redor, mas as ruas parecem estar congeladas no tempo, sem pressa, sem pressões. Ele se sente como um espectador do próprio mundo, um observador da vida que segue sem que ele seja um verdadeiro participante. Essa sensação de ser um estranho diante de sua própria existência o acompanha enquanto ele continua caminhando,
cada vez mais longe de sua casa e mais perto de algo que ainda não entende. À medida que segue em frente, ele chega até a estação de trem. O movimento está começando a crescer, mas é um tipo de movimento diferente do que ele experimenta no seu cotidiano. Aqui, há pessoas indo e vindo, algumas apressadas, outras apenas esperando, mas todas com um objetivo claro, mesmo que o de alguns seja apenas o de escapar da rotina. Ele observa o vai e vem das pessoas, as expressões cansadas nos rostos, as mochilas e malas que parecem carregar o peso de vidas inteiras. Ele sente que, de alguma forma, ele também carrega esse peso, mas, ao mesmo tempo, se vê desconectado da agitação ao seu redor. O relógio da estação parece marcar o ritmo de um tempo que ele não compartilha com ninguém ali. O movimento constante, as conversas apressadas, tudo parece estar acontecendo sem ele, e ele se sente ainda mais distante, como se estivesse fora de lugar. Ele se observa mais uma vez como um estranho, um observador da vida alheia, mais do que um participante ativo no jogo do dia a dia. Sem realmente pensar muito sobre as consequências de sua ação, ele se aproxima da bilheteira e compra um bilhete para um trem qualquer. Ele não sabe para onde o levará, nem por que escolheu esse trem em particular. Mas, naquele momento, ele sente que precisa sair, mesmo que seja apenas por um curto período de tempo. O bilhete, simples e sem grandes pretensões, é como uma válvula de escape, uma maneira de se libertar das expectativas e das pressões que há tanto tempo o acompanham. Ele não busca um destino, mas sim um caminho sem compromissos, sem a obrigação de ser alguém ou de fazer algo. Ele só quer ir, sem mais explicações, sem mais perguntas. Ele só quer escapar, nem que seja por alguns minutos, do peso do presente. Ao chegar na plataforma, o som do trem se aproximando traz uma sensação de liberdade inesperada. Ele sente a brisa fria da noite em seu rosto. O ar fresco parece mais leve, mais puro. Ele respira fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sente uma sensação de alívio. Não há mais pressões, mais cobranças, mais prazos. Ele não precisa mais pensar no trabalho ou nas reuniões que o aguardam. Ele simplesmente está ali, naquele momento, com o trem que se aproxima e a cidade ao seu redor. Não há nada mais a fazer além de viver aquele instante, sem pressa, sem preocupações. Ele observa as luzes do trem se aproximando e sente que, por um momento, ele está em um lugar onde o tempo não o controla. Ele não precisa mais ser o homem que corre atrás de metas, de resultados ou de reconhecimento. Ele só precisa estar ali, presente, respirando. E isso, por um breve momento, é tudo o que ele precisa. Ao embarcar no trem, a sensação de liberdade se intensifica. O movimento do trem, a paisagem que começa a mudar enquanto ele se afasta da cidade, tudo isso é como uma metáfora para a jornada interna que Carlos começa a trilhar. Ele não sabe aonde vai, mas de alguma forma ele já começou a caminhar em direção a algo novo, algo que ele não pode mais adiar. Ele sente que está deixando para trás o peso da rotina e das expectativas, e ao fazer isso, começa a se reconectar com uma parte de si que havia ficado esquecida por muito tempo. A sensação de liberdade que ele experimenta na plataforma do trem começa a se expandir dentro dele, como se, ao tomar essa decisão aparentemente simples de embarcar sem rumo, ele estivesse se permitindo recomeçar. Cena 3. O encontro com Dona Rita. Enquanto Carlos espera pelo trem, ele observa a senhora idosa, Dona Rita, sentada no banco, completamente imersa em sua própria paz. Seus olhos, brilhando com uma serenidade que ele não consegue compreender, são como um farol em meio ao caos da estação. Ao seu redor, a vida parece correr a todo vapor. O som dos anúncios, as conversas apressadas das pessoas, o fluxo constante de passageiros que vão e vêm, como se estivessem todos em uma missão urgente.
Mas Dona Rita está em um espaço completamente diferente. Ela está desconectada dessa agitação, como se o mundo ao seu redor fosse apenas um cenário distante, sem poder sobre ela. Ela mantém suas mãos tranquilamente sobre o livro que segura, lendo com uma concentração pacífica, e Carlos, observando-a, não pode deixar de sentir uma atração inexplicável. Há algo nela que o cativa profundamente, algo que o faz sentir que, por algum motivo, ela possui uma chave para algo que ele, até aquele momento, não soubera que procurava. É como se a presença dela fosse um reflexo do que ele perdeu ao longo dos anos. A calma, a paz interior, o entendimento de que, talvez, a vida não devesse ser uma corrida constante. Em meio ao turbilhão de pensamentos e sentimentos conflitantes, ele sente um impulso súbito, um chamado para se aproximar, algo que o empurra em direção a Dona Rita. Ele não sabe por que faz isso, mas de alguma forma sente que precisa fazer a pergunta, precisa ouvir o que ela tem a dizer. Como se ela fosse capaz de devolver algo a ele que ele não sabia que havia perdido. Então, com uma certa timidez, ele se aproxima e, quebrando o silêncio da noite, pergunta: "A senhora está esperando o trem?" A senhora o olha com um sorriso suave, um sorriso cheio de uma paz que, de alguma forma, parece tocar Carlos de uma maneira inexplicável. Dona Rita responde com uma tranquilidade que o surpreende, como se cada palavra fosse escolhida com calma e sabedoria. "Sim, estou esperando o trem, mas não estou com pressa. O trem sempre chega na hora certa." A voz dela é suave, mas carregada de uma certeza inabalável, como se ela compreendesse algo que ele ainda não tinha captado. Carlos, que passou os últimos anos de sua vida correndo de um compromisso a outro, tentando preencher o vazio com a busca incessante por resultados e reconhecimento, sente-se tocado por essas palavras. Elas ressoam em sua mente como um eco de algo profundo que ele tem ignorado por muito tempo. Ele sorri timidamente, mas ao mesmo tempo sente-se tocado pela simplicidade e profundidade de sua sabedoria. Ela, aparentemente, não tem pressa para nada, nem mesmo para o trem que deve chegar. Ela parece ter compreendido que o tempo, embora passageiro, não é uma prisão, mas uma companhia. Com um impulso inesperado, ele pergunta se pode se sentar ao lado dela. Dona Rita, sem hesitar, acena com a cabeça, convidando-o a se juntar a ela. O gesto é simples, mas carrega uma imensa generosidade. Carlos se senta e, sem mais pressa, a conversa começa de maneira suave, quase como se ambos estivessem flutuando no mesmo ritmo tranquilo que a senhora transmite. A troca de palavras é descontraída, mas logo a sabedoria de Dona Rita começa a transparecer em cada frase que ela compartilha. Ela fala de sua vida, de suas escolhas e das lições que o tempo lhe deu, mas o faz com uma leveza que parece vir de uma sabedoria adquirida não pela força ou pela luta, mas pela aceitação e pela vivência. Dona Rita compartilha com Carlos que, quando era mais jovem, também se sentia como ele. Havia uma pressão constante para fazer mais, conquistar mais, ser mais. Ela tinha o mesmo desejo de ser bem-sucedida, de alcançar objetivos, de corresponder às expectativas de sua família e da sociedade. Mas com o passar dos anos, ela começou a perceber algo importante. A pressão para viver no futuro estava roubando-lhe os momentos preciosos do presente. Ela começou a perceber que, em sua busca pelo sucesso, estava perdendo a essência da vida. Quando eu era jovem, Carlos, eu também corria atrás de tudo o que achava que era importante. Eu queria conquistar o mundo, queria alcançar tudo o mais rápido possível. Mas no fim, o que eu descobri é que estava deixando passar as coisas mais simples e mais belas. Eu não estava vivendo o agora. Eu estava sempre esperando pela próxima conquista, pelo próximo objetivo, pelo próximo grande momento.
E quando me dei conta disso, percebi que o tempo estava se esvaindo e eu não tinha aproveitado o suficiente. Ela faz uma pausa e olha para ele como se a cada palavra quisesse passar uma lição importante, uma lição que agora ela sente necessidade de compartilhar. Carlos, ouvindo as palavras de Dona Rita, sente algo profundo dentro de si. Ele percebe, pela primeira vez em muito tempo, que talvez tenha sido o próprio medo de não conquistar o suficiente que o tenha afastado do verdadeiro significado da vida. Ele sempre esteve tão concentrado em alcançar metas, em corresponder a expectativas, que deixou de lado a possibilidade de apenas ser. Ele sente uma reviravolta em seu interior, como se uma peça fundamental tivesse se encaixado no quebra-cabeça de sua vida. A ideia de viver o agora, sem a constante pressão do futuro, começa a se formar em sua mente. E ele sente um alívio inesperado, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Eu finalmente percebi, depois de muito tempo, que a vida não é sobre alcançar um objetivo depois do outro. Ela é sobre estar presente no momento, aproveitar as coisas pequenas e simples, como este instante, aqui e agora. O trem vai chegar, Carlos, e não importa quando, ele sempre chega na hora certa. As palavras de Dona Rita soam como uma revelação para Carlos. Ele a observa silencioso, enquanto as palavras dela continuam a reverberar em sua mente. A conversa se torna um ponto de inflexão em sua vida, um lembrete de que, por mais que o mundo ao seu redor esteja em constante movimento, ele não precisa correr junto com ele. O tempo, como ela disse, sempre chega na hora certa, e talvez para Carlos, a hora certa seja agora. Ele sente que pela primeira vez em muito tempo ele tem o poder de parar, respirar e começar a ver a vida com novos olhos. Cena 4. A história de Dona Rita. Dona Rita continua sua narrativa, com a tranquilidade de quem tem anos de sabedoria para compartilhar. Ela fala de uma infância simples, em uma casa modesta, onde os valores da família e do trabalho duro eram ensinados com rigor. Cresci sabendo que a vida não era fácil e que o esforço seria o que me permitiria conquistar tudo o que queria. Ela diz, seus olhos fixos em um ponto distante, como se revisitando as lembranças de tempos antigos. Ela se lembra de como, ainda jovem, ela se dedicava aos estudos com a esperança de que isso a levaria a um futuro melhor. Trabalhava incansavelmente em diferentes empregos para ajudar em casa e, ao mesmo tempo, dava o seu melhor para se destacar academicamente. Para ela, havia sempre algo a mais a ser feito, sempre um degrau a mais a ser escalado. O futuro parecia distante, mas ela acreditava que o esforço e a dedicação seriam a chave para conquistá-lo. Aos poucos, a ideia de chegar lá tornou-se sua principal motivação. Os sonhos de infância foram ficando para trás, à medida que a realidade do trabalho árduo e da busca pela estabilidade tomava seu lugar. Eu era sempre movida pela ideia de conquistar algo grande. Cada dia era uma correria, um passo mais próximo do que eu achava que seria a felicidade. Ela respira fundo, quase como se sentisse o peso de todos aqueles anos de dedicação incansável. A ideia de que a vida deveria ser vivida com propósito e foco estava profundamente arraigada nela, mas ao longo do tempo, ela se deu conta de que o que ela achava ser a fórmula para a felicidade a tinha afastado das coisas que realmente importavam. Com o passar dos anos, ela foi conquistando o que havia planejado, mas no fundo sentia uma lacuna que nunca conseguia preencher. Eu sempre pensei que bastava fazer as coisas certas, que no fim as recompensas viriam. Mas o que eu não percebi foi que a recompensa não está apenas na conquista. Ela está na jornada, nas pequenas coisas que a vida oferece enquanto você corre atrás do que acha que precisa. Dona Rita fala com uma melancolia silenciosa, mas também com uma paz que só vem com o tempo e o reconhecimento de que certas escolhas, embora inevitáveis, nos moldam de maneiras que não podemos controlar.
Ela se recorda de como, ao alcançar a estabilidade financeira e realizar algumas das metas que traçou, se viu sozinha, sem ter aproveitado os momentos simples que, antes de tudo, formavam a base de uma vida plena. Quando me dei conta, tinha 50 anos e não havia viajado para nenhum lugar que sonhei, não havia passado o tempo que queria com meus filhos, não havia curtido as pequenas alegrias da vida. Ela diz, quase com uma voz que parece carregada de uma tristeza suave, mas não arrependida. Achava que tinha tempo de sobra, que o amanhã sempre seria o dia certo para começar a viver de verdade. Mas o tempo passou e a sensação que ficou foi a de que não vivi o suficiente no presente. Dona Rita olha para Carlos com um olhar profundo, como se tivesse acabado de compartilhar com ele não apenas uma história, mas uma lição de vida. Ela sabia que ele, como ela, talvez estivesse preso a uma ideia de tempo que não podia ser controlada ou manipulado. E com um sorriso suave, ela continua. Quando perdi meu marido, foi como se o tempo tivesse me mostrado a verdadeira lição. Ele se foi cedo demais, e eu fiquei com uma saudade imensa, não das grandes viagens ou conquistas, mas daquilo que poderíamos ter compartilhado nas pequenas coisas. Um jantar simples, uma caminhada no parque, uma tarde no sofá conversando. Eu estava tão ocupada buscando algo maior, algo grandioso, que deixei de lado o que realmente importava. Ela pausa por um momento, permitindo que suas palavras se instalem no coração de Carlos. O olhar dela não é apenas um olhar de quem teve perdas, mas também um olhar de quem, após tudo, entendeu o que realmente vale a pena. Ela olha para ele com uma ternura que só uma mulher de sua idade poderia ter e diz: o tempo que você tem agora é o mais precioso. Não deixe para amanhã o que pode ser vivido hoje. Ela fala isso não como um conselho comum, mas como uma verdade que ela descobriu em sua própria pele, uma lição que ela aprendeu de uma maneira difícil, mas profundamente transformadora. Carlos, profundamente tocado por suas palavras, sente um misto de admiração e tristeza. Ele olha para Dona Rita, agora percebendo nela uma figura não só de experiência, mas de compreensão profunda da vida. Ele, que passou anos se perdendo nas demandas do trabalho e nas pressões externas, sente uma dor suave no coração ao perceber que ele também tem deixado escapar momentos preciosos, aqueles que realmente fazem a vida ter sentido. O trem começa a se aproximar da plataforma e a senhora se levanta calmamente, como se o tempo não tivesse pressa. Ela é um reflexo daquilo que Carlos agora entende ser a verdadeira sabedoria. Não se esqueça, Carlos, ela diz com um sorriso que mistura leveza e profundidade. O tempo que você tem agora não pode ser substituído. Não espere que ele passe para começar a viver. As palavras dela ecoam em sua mente como um alerta suave, mas imutável. Carlos se levanta lentamente, sentindo-se mais pesado, mas ao mesmo tempo mais leve, como se tivesse sido tocado por algo muito maior que ele mesmo. Ele observa Dona Rita com um respeito renovado e, antes de se afastar, ele se sente compelido a dizer algo para expressar sua gratidão por aquela conversa. Obrigado, Dona Rita. Ele diz, sentindo que, de alguma forma, ele acabou de ganhar uma nova perspectiva sobre sua própria vida. Ela sorri novamente, com aquele sorriso de quem sabe que as palavras dela já cumpriram seu papel. Carlos sobe no trem com uma sensação diferente da que ele tinha quando chegou à estação. Ele se senta, não mais ansioso para chegar a algum lugar, mas consciente de que sua jornada não é apenas sobre os destinos, mas sobre as paradas que ele faz ao longo do caminho. Ao olhar pela janela, ele percebe que não está mais correndo. Ele simplesmente está. E isso é o suficiente. E assim, o trem parte, levando Carlos não só para algum lugar físico,
mas para dentro de si mesmo, para um lugar onde ele possa finalmente aprender a viver o presente, a respirar com mais calma, a desfrutar das pequenas alegrias que a vida oferece, sem pressa de chegar ao futuro. Ele não sabe o que o amanhã trará, mas hoje ele já sabe que está vivendo de maneira diferente. E isso, para ele, já é o suficiente. Cena 5. A jornada de reflexão de Carlos. Carlos se encontra imerso em um turbilhão de emoções que parecem se entrelaçar de forma contraditória dentro dele. Há uma tristeza profunda, como se uma parte de sua alma estivesse sendo confrontada com as escolhas que fez ao longo da vida. É um tipo de tristeza silenciosa, não aquela que vem de uma perda explícita, mas sim de um entendimento gradualmente amadurecido sobre o que ele deixou para trás. Junto com a tristeza, surge o arrependimento. Ele se questiona se poderia ter feito as coisas de forma diferente, se tivesse dado mais atenção às coisas pequenas, aquelas que realmente importam. Mas, por mais que o arrependimento o consuma, há também um despertar, algo novo começando a germinar dentro dele, como uma chama frágil, mas intensa. Nunca em toda a sua vida, Carlos havia parado para refletir dessa forma. Sempre foi um homem de ação, de planejamento, de metas. Sua vida foi sempre uma corrida, uma sucessão de marcos a serem atingidos, com o objetivo final sendo a realização de uma felicidade que ele achava que seria alcançada ao fim da jornada. Mas, naquele momento, parado ali, olhando para o horizonte, algo mudou. Ele se perguntou: será que passei minha vida inteira correndo atrás de algo que nem sei se valeu a pena? A pergunta ecoa em sua mente, reverberando como uma dúvida que nunca antes ousou expressar. Ele começa a pensar nas férias que sempre adiou, aquelas que prometia para si mesmo, mas nunca tirava do papel. Como sempre estava ocupado demais, ocupado com o trabalho, com as demandas da vida profissional, a ideia de descansar parecia sempre secundária, algo que poderia esperar. Mas agora, ao lembrar daqueles momentos de fuga que ele tanto desejava, ele sente uma espécie de perda. As férias não eram apenas sobre descansar fisicamente. Elas eram sobre se reconectar consigo mesmo, dar espaço para momentos de lazer e prazer que ele tão ansiosamente precisava, mas que nunca priorizou. E então, ele pensa nos amigos, aqueles que há anos não vê, com os quais perdeu contato por causa do seu ritmo acelerado. Amigos que, de algum modo, se afastaram porque ele nunca teve tempo para uma conversa mais longa, para um encontro descompromissado, para uma tarde de risadas e histórias compartilhadas. Aquelas amizades que antes pareciam ser parte fundamental de sua vida, agora estão distantes, perdidas em meio a tantos compromissos e obrigações que ele colocou à frente de tudo. A imagem de seus amigos antigos, aqueles que conheciam sua essência, surge em sua mente. E ele se pergunta se eles também sentiram sua ausência, se sentiram que Carlos, de alguma forma, os abandonou em nome de uma busca incessante pelo sucesso. Mas é ao pensar nas suas filhas que a dor realmente atinge seu pico. Elas cresceram e Carlos se deu conta de que, no fundo, ele quase não as conhecia mais. As oportunidades de estar com elas, de ajudá-las a crescer, de ser o pai presente que sempre quis ser, foram perdidas, atropeladas pelas horas gastas no escritório, pela pressão das metas, pelos compromissos que pareciam urgentes, mas que agora se revelam secundários diante da necessidade de construir laços sólidos e duradouros com quem mais importa. Ele se lembra das vezes em que suas filhas o chamaram, com um sorriso tímido ou um pedido de atenção. E ele, distraído, dizia que estava ocupado, que depois, mais tarde, talvez, ele pudesse ouvir. Agora, ao revisitar esses momentos, ele sente o peso de cada palavra não dita, de cada abraço não dado, de cada minuto perdido. O remorso começa a pesá-lo de maneira insuportável, como se o tempo tivesse se escoado entre seus dedos e ele não tivesse feito nada para impedir. Porém,
No meio dessa maré de remorso, algo novo começa a se formar dentro dele. Uma sensação de que aquela conversa com Dona Rita foi, de fato, um divisor de águas, um ponto de inflexão que, embora doloroso, o desperta para uma nova perspectiva. Ele não sabe exatamente o que fazer com tudo isso, mas sabe que algo precisa mudar. A vida não pode continuar do mesmo jeito, porque, no fundo, ele já não reconhece mais o caminho que traçou para si mesmo. A busca incessante pelo sucesso, pelo cumprimento de responsabilidades e pela aprovação externa o afastou daquilo que realmente poderia trazer felicidade. Os momentos simples, as relações humanas, a conexão com as pessoas que ele ama. Dona Rita, com sua sabedoria serena, plantou uma semente em seu coração, uma semente que, aos poucos, vai crescendo, desafiando as crenças que Carlos tinha sobre o que realmente importa na vida. Ele sente que chegou o momento de fazer uma pausa, de olhar para sua própria vida e reavaliar suas escolhas. A correria que o definia por tanto tempo não é mais algo que ele queira para si. Ele sente agora que tem tempo para mudar, que ainda pode fazer escolhas diferentes, que ainda pode encontrar um caminho mais equilibrado entre a realização profissional e o prazer pessoal. As férias, os amigos, o tempo com as filhas, tudo isso se torna mais do que simples desejos, se torna essencial, algo que ele não pode mais adiar. Carlos começa a imaginar o que seria possível se ele decidisse fazer mudanças reais. O que aconteceria se ele fosse mais presente na vida das suas filhas, se começasse a nutrir as amizades que sempre deixou de lado, se finalmente se permitisse viver sem o peso de tantas obrigações? Ele sabe que não há garantias de que o futuro será perfeito, mas também entende que é a partir de suas escolhas no presente que ele pode começar a reconstruir algo mais alinhado com o que realmente valoriza. A cada passo que ele dá nesse novo caminho de reflexão, algo dentro de Carlos se acende. Ele percebe que não é tarde demais para transformar sua vida, para ser o pai que sempre sonhou ser, o amigo que deixou para trás e o homem que se reconcilia com os próprios sonhos que abandonou. O remorso vai gradualmente dando lugar a uma sensação de esperança e propósito renovado. Dona Rita, com suas palavras sábias e tranquilas, lhe deu uma nova visão de mundo, e agora ele começa a entender que a verdadeira felicidade não está no acúmulo de conquistas materiais, mas na experiência plena da vida, com seus altos e baixos, suas pausas e suas alegrias simples. E assim, enquanto a noite cai e o vento traz consigo uma brisa fresca e revigorante, Carlos sente que algo dentro dele foi despertado, algo que o impulsiona a viver de maneira diferente. Ele ainda tem muito a fazer, mas agora, mais do que nunca, ele sabe que tem a oportunidade de escrever um novo capítulo em sua vida. Um capítulo em que o tempo não será mais seu inimigo, mas seu aliado. Cena 6. A mudança de Carlos. Nos dias seguintes, Carlos começa a fazer mudanças profundas e significativas em sua vida. O peso das reflexões que viveu durante sua conversa com Dona Rita começa a se traduzir em ações concretas. Ele percebe que não pode mais adiar seus sonhos, que os planos que sempre considerou para depois precisam ser vividos agora. O sentimento de urgência que o acompanhou por tanto tempo começa a se dissipar, substituído por uma sensação mais serena, de quem sabe que está finalmente tomando as rédeas de sua vida. Ele decide dedicar mais tempo à sua família, reconhecendo que esses momentos preciosos não podem ser deixados para o futuro, onde sempre achava que haveria mais tempo. As conversas com suas filhas, antes apressadas e superficiais, agora se tornam mais profundas e significativas. Ele ouve mais, questiona mais, compartilha mais. Ele se dá conta de que, por tanto tempo, esteve distante de suas filhas. Não porque não as amasse, mas porque estava tão imerso no trabalho e nas suas obrigações
que não percebeu o quão importantes eram os pequenos momentos que compartilhavam. Agora, ele começa a se envolver mais ativamente nas suas vidas, ajudando com as lições, indo a eventos escolares ou simplesmente estando ali para ouvi-las. O relacionamento entre pai e filhas começa a se fortalecer, e Carlos percebe que esses são os verdadeiros tesouros da vida. Uma das maiores decisões de Carlos é a de realizar a viagem a Paris, um sonho antigo que ele sempre deixou para depois, por achar que havia tempo suficiente. Não mais. Ele começa a planejar a viagem com um fervor renovado, não mais como uma promessa distante ou uma fantasia inatingível, mas como algo tangível que ele irá vivenciar em breve. Ele compra os bilhetes, pesquisa sobre os lugares que deseja conhecer e até começa a estudar francês. Um pequeno esforço para se conectar ainda mais com o lugar que sempre quis explorar. A ideia de Paris, que um dia parecia apenas um desejo vago, agora se torna uma realidade próxima, um símbolo de sua nova abordagem à vida. Não mais adiar, não mais esperar, mas viver o que se pode viver agora. Além disso, Carlos começa a tirar férias com mais frequência. Antes, ele achava que não podia se dar ao luxo de tirar férias, sempre colocando os compromissos de trabalho à frente de seu próprio descanso. Agora, ele percebe que não vale a pena continuar nesse ritmo. Ele faz uma escolha deliberada de desacelerar, de tirar um tempo para si mesmo e para sua família. Embora saiba que perder alguns compromissos de trabalho seja necessário, ele começa a entender que, no fim das contas, a vida não pode ser medida apenas pelo sucesso profissional, mas pelas experiências vividas, pelas conexões feitas e pelos momentos de paz interior. Carlos também retoma antigos hobbies que havia abandonado ao longo dos anos. A fotografia, por exemplo, que sempre foi uma paixão sua, mas que havia deixado de lado por falta de tempo, agora se torna um refúgio. Ele começa a carregar a câmera consigo em passeios familiares, capturando momentos simples e belos de sua vida cotidiana, desde um sorriso sincero de suas filhas até o pôr do sol em um parque local. A cada foto que tira, Carlos percebe que a verdadeira beleza da vida está nos pequenos detalhes, nos momentos fugazes que muitas vezes passam despercebidos. Ele começa a olhar o mundo com mais atenção, com um olhar mais atento e contemplativo, que antes se via sobrecarregado pelas pressões do trabalho. Ele também começa a passar mais tempo com seus amigos, aqueles que havia negligenciado ao longo dos anos. Ele os chama para almoços, para caminhadas no parque, para tardes descontraídas, onde as conversas fluem livremente, sem pressa, sem agenda. Ele ri mais, compartilha histórias antigas, se reconecta com a alegria genuína que as amizades trazem. Ele se dá conta de que o tempo com os amigos é uma das coisas mais preciosas que ele pode ter, e ele não quer mais perder esses momentos. Ao mesmo tempo, Carlos aprende a desacelerar. Ele aprende a deixar o trabalho de lado quando chega em casa, a não se preocupar constantemente com o que precisa fazer no dia seguinte. Ele começa a cultivar a arte de estar presente, de viver no momento, e ao fazer isso, encontra uma paz que nunca soubera que existia. A tranquilidade que ele sente não é uma paz superficial ou momentânea, mas uma paz profunda, vinda de dentro, fruto do simples fato de se permitir viver de uma maneira mais equilibrada e significativa. Ele sente que finalmente encontrou o caminho para uma vida mais plena, onde as prioridades estão alinhadas com seus verdadeiros valores. A cada novo dia, Carlos se sente mais em sintonia com o que realmente importa. Ele percebe que não precisa ser perfeito, que não precisa fazer tudo de uma vez, mas que, ao fazer as escolhas certas e ao dedicar tempo ao que é essencial, ele encontra uma felicidade que antes parecia distante.
As férias, a viagem para Paris, a fotografia, o tempo com a família e os amigos. Tudo isso começa a se encaixar de maneira harmoniosa em sua vida, criando um equilíbrio que ele nunca soubera ser possível. Ao olhar para trás, Carlos percebe o quanto estava preso a uma rotina que, embora confortável e segura, o impedia de experimentar a verdadeira essência da vida. Mas agora, com uma nova perspectiva, ele está pronto para aproveitar o tempo que tem, para fazer as mudanças necessárias e para viver de uma maneira mais autêntica e rica. Ele não sabe o que o futuro reserva, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele se sente em paz com o que está construindo. Cena 7. O legado de Dona Rita. Alguns anos depois, Carlos está sentado em um café charmoso em Paris, com uma xícara de café quente à sua frente e um sorriso discreto no rosto. Ele observa as pessoas ao seu redor, turistas e moradores, todos vivendo suas próprias histórias, mas ele, em particular, sente uma conexão profunda com aquele momento. A cidade de Paris, com sua energia vibrante e sua história rica, agora é mais do que um simples destino turístico para ele. É um reflexo de sua própria jornada. Ele olha ao redor, sentindo-se parte daquele cenário que, até pouco tempo atrás, parecia um sonho distante. Ele sorri e sua mente imediatamente volta para aquele dia, muito tempo atrás, quando conheceu Dona Rita na estação de trem. A lembrança daquela senhora idosa, com sua serenidade quase intocável, ainda tem um poder profundo sobre ele. Carlos sente que aquele encontro com Dona Rita foi, sem dúvida, o ponto de virada em sua vida. Ele relembra como, naquele momento, algo dentro dele se quebrou, uma barreira invisível que o impedia de ver a vida de outra maneira. Dona Rita, com sua sabedoria tranquila e seu olhar profundo, lhe deu a chave para uma transformação que ele nunca imaginou ser possível. Aquela conversa simples, mas poderosa, foi o catalisador que o levou a repensar suas prioridades, a buscar equilíbrio entre o trabalho, a família, os amigos e, mais importante, o próprio tempo para si. O que parecia ser uma troca de palavras despretensiosa se revelou um despertar para uma nova forma de viver, mais consciente e menos presa ao ritmo frenético que o havia definido por tantos anos. Agora, sentado à mesa, Carlos sente uma gratidão imensa por aquele encontro, que, à primeira vista, poderia ter parecido banal, mas que, na verdade, mudou tudo. Ele nunca poderá expressar totalmente o impacto que Dona Rita teve em sua vida, mas sabe que, sem ela, ele ainda estaria preso em um ciclo de trabalho incessante, buscando metas que, no fundo, não traziam verdadeira satisfação. A vida de Carlos agora é diferente. Ele finalmente encontrou o que muitos passam a vida buscando sem saber, uma sensação de paz interior, um alinhamento entre suas ações e seus valores. Ele descobriu o verdadeiro significado de viver o presente, de valorizar o tempo com as pessoas que ama e de perseguir sonhos que estavam guardados há anos. Carlos pega sua câmera e, com um gesto natural, tira uma foto da Torre Eiffel ao fundo. Ele observa a imagem no visor e, ao vê-la, uma sensação de realização preenche seu coração. Ele não está apenas tirando uma foto de um monumento famoso. Ele está registrando um momento de sua vida em que ele finalmente se sente verdadeiramente vivo. A Torre Eiffel, com sua grandiosidade e simbolismo, representa mais do que uma simples atração turística para Carlos. Ela é um reflexo de sua jornada pessoal, uma jornada de redescoberta, de superação e de conexão com o que realmente importa. Enquanto observa a foto, Carlos percebe algo que nunca soubera antes. Ele finalmente está vivendo. Ele não está mais correndo atrás de algo distante, nem buscando uma felicidade que parecia escapar a cada passo. Ele está no presente, vivendo plenamente,
saboreando cada momento com a intensidade que ele sempre desejou. Ele se lembra das férias que agora tira regularmente, das viagens com sua família, das conversas longas com amigos, dos momentos simples, mas cheios de significado. Ele lembra também da fotografia, sua antiga paixão, que agora se tornou um meio de capturar a beleza da vida em sua forma mais pura e verdadeira. Carlos olha para o horizonte, para a cidade que agora conhece de forma diferente e sente uma paz profunda. Ele pensa sobre o quanto mudou desde aquele encontro com Dona Rita. Ele nunca imaginou que uma simples conversa poderia transformar sua vida de maneira tão profunda. Mas agora, sentado ali, em Paris, com a Torre Eiffel à sua frente e sua câmera em mãos, ele sabe que todo aquele processo de mudança começou naquele instante. Ele sente uma gratidão imensa por ela, por ter sido a pessoa que, sem saber, o ajudou a encontrar o caminho para a verdadeira felicidade. Em um ato reflexivo, ele dá um último olhar à cidade ao seu redor. Ele respira profundamente, sentindo o ar fresco de Paris, e por um momento se perde na imensidão do presente. Carlos entende que a vida não é feita de grandes feitos ou conquistas imponentes, mas dos pequenos momentos que, quando vividos com atenção e carinho, se tornam as maiores vitórias de todas. Ele sorri para si mesmo, sem pressa, sem expectativas, apenas agradecendo por estar ali, agora, vivendo aquilo que sempre sonhou. A jornada que começou com uma simples conversa em uma estação de trem, agora o trouxe até ali. E pela primeira vez, ele sente que está exatamente onde deveria estar. Reflexão final. A vida não é sobre correr contra o tempo, tentando alcançar um futuro incerto que sempre parece estar à frente de nós. Na verdade, ela é sobre viver plenamente o que temos agora, sobre encontrar significado e paz no momento presente, sem pressa, sem ansiedade. Cada segundo que passa nunca poderá ser recuperado, mas paradoxalmente é nesse espaço de tempo, no agora, que reside nossa verdadeira chance de ser felizes. O tempo, uma vez perdido, se torna uma memória distante, algo que não podemos controlar. Mas o presente é um presente real, uma oportunidade preciosa que muitas vezes deixamos passar despercebida. Ele é um convite para a vida que se oferece de forma genuína e aberta, sem condições, sem promessas. O que fazemos com esse presente é o que define nossa experiência de vida. E o maior erro que podemos cometer é deixá-lo escapar sem vivê-lo com a profundidade que ele merece. O que importa, no fim das contas, não é a velocidade com que chegamos a algum lugar, mas a qualidade dos momentos que vivemos enquanto estamos a caminho. Somos tão atraídos pela ideia de alcançar objetivos, de conquistar algo grandioso, que esquecemos de valorizar as pequenas vitórias do cotidiano. O sorriso de uma criança, o abraço apertado de um amigo, o simples prazer de uma caminhada ao ar livre. Esses são os momentos que, ao contrário do que muitos pensam, são os mais significativos. As coisas mais simples, as mais tranquilas, são, muitas vezes, as mais valiosas. São elas que nos lembram do que realmente importa. As conexões humanas, a tranquilidade de estar em paz consigo mesmo, a alegria de viver de maneira autêntica. Quanto mais buscamos por algo grandioso, mais nos afastamos da verdadeira felicidade que está escondida nas entrelinhas do cotidiano. Não é necessário alcançar grandes marcos ou ter grandes conquistas para sentir que a vida vale a pena. A felicidade não está apenas nas grandes realizações, mas nas pequenas alegrias que nos rodeiam todos os dias, nos detalhes que, se não formos cuidadosos, podem passar despercebidos. O ato de desacelerar, de parar para respirar e simplesmente viver é uma forma de resgatar aquilo que é essencial. Quando começamos a desacelerar, encontramos mais espaço para apreciar o que está à nossa volta.
O som da chuva caindo, o calor de um raio de sol na pele, o aroma de uma refeição caseira, essas são as coisas que tornam a vida rica e cheia de sentido. Elas não exigem esforço ou luta, mas sim presença e atenção. Estar verdadeiramente presente em cada momento é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. Portanto, não devemos esperar pelo futuro para encontrar felicidade. Ela está aqui, agora, esperando para ser descoberta nos pequenos momentos, nas pausas que fazemos, na quietude do nosso ser. Ao vivermos o presente com gratidão, descobrimos que ele é, na verdade, o maior presente que podemos receber. O tempo não pode ser recuperado, mas a forma como vivemos esse tempo, como o aproveitamos e o valorizamos, é o que realmente define nossa jornada. Cada momento vivido com consciência é uma oportunidade de aprender, crescer e, principalmente, de ser feliz. A verdadeira riqueza da vida está em saber viver o agora. Se você gostou dessa história, se ela o fez refletir sua vida, deixe um comentário com a palavra tempo, curta o vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima história.